Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai fazer uma aula hoje sobre Lei de Improbidade Administrativa, só exercícios, conforme prometido. Aí a gente finaliza as nossas aulas de improbidade administrativa com chave de ouro, né? Só com exercícios, beleza? Vamos lá? Já vamos começando aqui, 2016, prova do CESP, agente de polícia, Polícia Civil de Pernambuco, prova recente feita pelo CESP, né? Vamos ver o que eles estão pedindo aqui. Essa aqui é a nova modalidade de prova do CESP, viu? Múltipla escolha, A, B, C, D, E. CESP, vamos colocar aqui Sebrasp, né, que é uma outra figura aí que está trabalhando com o CESP, faz parte da estrutura do CESP e o UNB, tá bom? Vamos lá? Então, começando. A respeito do controle da administração pública, assinale a opção correta de acordo com as normas atinentes à improbidade administrativa prevista na Lei 8429 de 92. Então tá bom. O que a gente está procurando aqui? Opção correta de acordo com a Lei de Improbidade. Letra A. O controle dos órgãos da administração pública pelo Poder Legislativo decorre do poder de autotutela, que permite, por exemplo, ao Legislativo rever atos do Poder Executivo ser ilegais, inoportunos e inconvenientes. De fato, o Legislativo pode sim rever atos do Poder Executivo, mas em situações bem específicas, que não é aqui da letra A, o caso da letra A. Né? Situações como elaboração de leis delegadas, o Executivo extrapola os limites da lei delegada pelo Legislativo, ou a possibilidade de decretos do Executivo e ainda assim o Executivo extrapola os limites do decreto. Então o Legislativo pode sim rever esses atos. Mas por que a letra A está errada? Porque isso não decorre do poder de autotutela. O poder de autotutela não tem nada a ver com essa capacidade de fiscalização, de controle externo do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Letra B. O Senado Federal poderá sustar os atos normativos dos Poderes Executivo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal se esses atos exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Olha só que interessante. O que ele falou na letra A tem tudo a ver com o que está na letra B, né? Aqui está errado porque não é o poder de autotutela, E na letra B está errado por quê? Porque o Senado Federal não vai sustar atos estaduais, nem distritais e nem municipais. Por que ele não vai fazer isso? Princípio da autonomia dos entes da Federação Brasileira. O Senado não pode interferir nas atividades dos estados, DF e municípios para sustar atos normativos. Isso seria uma violação do Pacto Federativo, isso seria uma violação da autonomia dos entes federados. A União, por intermédio do Senado, não pode simplesmente patrolar um ato qualquer que seja lá, um ato normativo do Estado. Quem que vai poder fazer isso se o Executivo Estadual praticar um ato normativo além de seus limites? A Assembleia Legislativa. O Distrito Federal, a Câmara Legislativa. E o município, a Câmara de Vereadores, tá bom? Então a letra A tá errada, a letra B tá errada, ok? Beleza? Sussa, o que a gente vai ver agora aqui? Deixa eu cabeça apagar aqui para não bagunçar, né? Vamos analisar o que tem na letra C, na letra D e na letra E. Tá? E aí a gente vai triturando aí essa questão muito boa que o CESP elaborou para a Polícia Civil de Pernambuco, né? 2016 essa prova. No caso de entidade que receba subvenção financeira de órgão público, as sanções relativas à improbidade administrativa previstas na Lei 8429 de 92 prescrevem em 10 anos contados da data do recebimento da subvenção. Tá errado, tá errado. Por que prescreve? Por que tá errado? Porque não prescreve em 10 anos, prescreve em 5 anos, não prescreve em 10. Esse prazo não existe na Lei de Improbidade. Na Lei de Improbidade a gente tem um prazo de 5 anos. Vamos lá para a letra D então. Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, é necessário que fiquem demonstrados enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público. Já vamos matar essa charada, também está errada. Por que está errada? Porque olha só, ele diz que é necessário que fique demonstrado, necessário
é necessário que fiquem demonstrados o enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público. Bom, primeiro ponto importantíssimo, né? Os atos de improbidade administrativa, para que eles sejam configurados, não é necessário que eu demonstre o enriquecimento ilícito, porque nós temos três outras modalidades, né? Prejuízo ao erário, que não implica necessariamente na obtenção de enriquecimento ilícito, e eu tenho ainda a violação de princípios. E pela violação de princípios não quer dizer que eu tenha enriquecido ilicitamente. O enriquecimento ilícito é um grupo de atos de improbidade administrativa que está lá no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Então não é necessário que fiquem demonstrados enriquecimento ilícito. Se ele falasse especificamente do artigo 9º, aí sim seria necessário provar o enriquecimento ilícito. O segundo erro da questão. E a conduta dolosa, é necessário provar a conduta dolosa do agente público, né? Como é uma alternativa aberta, a letra D está errada e não é necessário eu provar o enriquecimento ilícito, o que ele vem ainda, qual que é o segundo erro da questão? Necessário comprovar, necessário demonstrar que houve dolo. Necessariamente, via de regra, vamos lá. Via de regra eu preciso provar que houve dolo no ato de improbidade administrativa. Isso aí está tranquilo, beleza, maravilha. Acontece que existe uma modalidade de atos de improbidade administrativa que podem ser dolosos e culposos, exatamente, aqueles que causam prejuízo ao erário previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Eles são atos de improbidade administrativa que podem ser dolosos e culposos. O do artigo 9 ou 9, da Lei de Improbidade Administrativa, na verdade é artigo 9º. Segundo a legislação oficial que regula o idioma brasileiro, o idioma português, né, no Brasil, é artigo 9º, artigo 10, 11 e 12. Então tá. No artigo 9º eu preciso comprovar dolo. Não existe modalidade culposa. No artigo 10, que é o causar prejuízo ao erário, eu preciso comprovar dolo ou comprovar culpa. Então no 10, que é causar prejuízo ao erário, eu posso ter dolo ou culpa. E já no 11, que são as hipóteses em que atos de improbidade administrativa que violam princípios aplicados à administração pública, ali só doloso. Então existe uma possibilidade, ainda que por exceção no artigo 10, de ele ser culposo. E aqui a questão fala que tem que necessariamente provar o enriquecimento ilícito e necessariamente a conduta dolosa, tá? Por isso tudo que está errado. Letra E. No âmbito da fiscalização financeira, cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, exercer o controle externo da aplicação de recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado, ao Distrito Federal e municípios. Perfeito, isso aqui está correto. Isso aqui está mais... A alternativa final, ela está mais vinculada a uma matéria chamada controle da administração, né? Controle da administração do que propriamente a Lei de Improbidade Administrativa, né? Quando a gente estuda a Lei de Improbidade Administrativa, a gente também está estudando formas de controle da administração pública. Belezinha? Sussa, tranquilos? Questão excelente do CESP, tá? Letra E, nossa resposta correta. Vamos lá confirmar? Olha lá, letra E. Bacana, né? Questão muito boa do CESP e não tinha erro nenhum na questão, foi bem redigida, simples, tranquila, né? Vamos para a próxima? Essa aqui também é do CESP, também para a Polícia Civil de Pernambuco, tá? Escrivão de polícia, essa aqui é bem bacana. E aí a gente pode já fazer outra questãozinha legal e recente, né? CESP e SEBRASP aqui, né? Então vamos lá. Assinale a opção correta com referência à improbidade administrativa e a lei de improbidade, duas vezes, com referência à improbidade administrativa e à lei de improbidade administrativa. Tudo bem, vamos lá, né? Enfim, assinale a opção correta de acordo com a lei de improbidade administrativa. Ponto final, resumimos esse enunciado. Vamos lá. Letra A. A aplicação administrativa da pena de demissão prevista em lei reguladora de carreira pública, exige que se aguarde o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Errada. Por que a letra A está errada? Porque ela está me falando o seguinte, que a pena de demissão,
A pena de demissão prevista em lei de carreira exige que se aguarde o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Isso está completamente errado, super mega thunder blaster errado, né? Vale a pena a gente lembrar um ponto muito interessante da improbidade administrativa e da lei. Olha só, a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela tem as suas punições, tá? Ela tem as suas punições. As punições da improbidade administrativa, elas podem ocorrer paralelamente em 3 pontos: no caráter civil, no caráter administrativo e criminal, tá? A improbidade, esse assunto chamado improbidade administrativa, admite punições simultâneas, paralelas, tá? Paralelas. As punições na improbidade administrativa, elas podem ser paralelas. Isso aqui é muito bacana a gente prestar atenção, porque muita gente boa acha que não vai rolar, né? Mas eu posso, olha só, eu posso fazer o seguinte: simultaneamente ter processos para punição do agente público. Eu posso ter simultaneamente processo civil, por exemplo, uma ação civil por ato de improbidade. Observando que eu estou pegando a possibilidade de punição tripla só, né? Porque tem gente como o professor Alexandre Maza que ele consegue enxergar 6, né? Tribunal de Contas, diferencia civil de improbidade e ainda um controle externo dos outros órgãos, como o Legislativo e o próprio Judiciário. Mas enfim, eu não estou proliferando, digamos assim, eu não estou abrindo o leque, porque eu quero te mostrar apenas o seguinte, que eu posso ter uma ação de improbidade em curso, sem problema nenhum, tá aqui, ó, tá rolando a ação de improbidade, simultaneamente eu posso ter o quê? Um PAD visando a demissão do servidor que pisou na bola. Eu posso ter o PAD visando a demissão do servidor que pisou na bola. E além disso tudo, eu posso ter ao mesmo tempo uma ação penal. Uma ação penal visando a punição criminal do servidor que pisou na bola. Então, olha só, o assunto chamado improbidade administrativa permite punições paralelas. Simultaneamente, eu posso ter processos de punição do agente público. Posso ter um processo civil pela ação civil por ato de improbidade. Posso ter um processo administrativo pelo PAD e posso ter um processo criminal. Observação super importante. Esses 3 processos podem caminhar de forma independente, tá? Ó, vou até escrever aqui: tramitação independente, ou seja, as punições aqui podem acontecer independente do que está acontecendo em cada um desses processos. É fundamental a gente perceber isso e entender isso. A lei de improbidade, a lei de improbidade administrativa, ela permite essa situação. STF, STJ, a doutrina de forma geral permite essa situação. Então eu posso ter, sem problema nenhum, a punição paralela, a punição simultânea. Para demitir, eu não preciso esperar o desfecho da ação civil de improbidade administrativa. Para condenar uma pena de reclusão ou de detenção, depende do crime que ele praticou, eu não preciso aguardar o PAD, muito menos a ação de improbidade. Para aplicar as sanções de improbidade administrativa, inclusive a perda do cargo, eu não preciso aguardar o término do PAD e nem da ação penal. Isso aqui é independência das instâncias. Anote isso que é super importante, ó. Vamos colocar aqui, ó,
independência das instâncias. Independência das instâncias, belezinha? Sussa, tranquilos. Beleza, meu amigão? Beleza, bonitona? Então vamos lá, vamos voltar para nossa questão, né? E olha só que bacana, a gente já fez uma mega revisão de um assunto que estava lá no início, na primeira aula de hoje. De hoje não, né? Na primeira aula de improbidade administrativa, tá bom? Belezinha? Sussa! Tranquilos! Então vamos lá que a gente tem ainda bastante coisa para ver hoje, tá? Letra A, então, ela tá erradaça, beleza? Vamos para a letra B. Os atos de improbidade descritos no artigo 11, qual é o artigo 11? Aquele que fala dos princípios, violação de princípios administrativos da Lei 8429, não exigem a presença do dolo? Não exigem a presença do dolo. Será que é isso mesmo? A gente acabou de verificar que tem um só grupo de atos de improbidade que não exige a presença do dolo e ele pode ser praticado mediante culpa, que são aqueles atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Os do artigo 11, que são os de violação de princípios aplicados à administração pública, exigem o dolo. Então tá erradaça a letra B também, tá? A letra B tá errada. Letra C. Os atos de improbidade descritos no artigo 11 da Lei 8429, para sua configuração, exigem a demonstração de ocorrência de dano para a administração pública ou enriquecimento ilícito. Olha só que bacana. Os atos de improbidade previstos no artigo 11, novamente estamos falando de princípios da administração pública, novamente estamos falando de princípios aplicados à administração pública, violação de princípios aplicados à administração pública. O examinador está me dizendo que eles exigem a demonstração da ocorrência de dano. Exigem a demonstração da ocorrência de dano. Tá errado. A configuração do ato de improbidade administrativa não exige a comprovação da existência de dano. A prática do ato, a configuração do ato, a consumação do ato de improbidade administrativa do artigo 11 para os princípios não exige a comprovação do dano, tá bom? Letra C está errada também, ok? Vamos lá? Letra D. A punição administrativa do servidor faltoso impede a aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Ah, tá bom. Porque o cara tá faltando, ele sumiu do cargo, ele desapareceu, vazou na braquiara, eu não posso mais punir o infeliz? É lógico que não. Vai ser nomeado um defensor dativo para ele nesse processo e ele vai ser punido de qualquer forma, não tem conversa, tá? Então, olha só, a punição administrativa, leia-se PAD, processo administrativo disciplinar do servidor faltoso, impede a aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade? Nunca, não tem nada a ver. Tem nada a ver faltoso ou não, as punições da Lei de Improbidade serão aplicadas na ação de improbidade. No processo administrativo serão aplicadas as punições previstas na lei que regula a carreira do servidor, tá? Então são dois erros aqui bem bacanas. O primeiro erro. A punição administrativa do servidor faltoso impede a aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade. Não. Primeiro, a falta do cara não vai impedir a aplicação de uma punição. Não vai. Nomeia-se um defensor dativo para ele no processo administrativo e ele vai ser punido da mesmíssima forma. Tudo bem? Tranquilos? Segundo erro. Ele fala que no processo administrativo, melhor, na punição administrativa que vai acontecer no PAD, eu vou aplicar as penas previstas na Lei de Improbidade. Isso está errado. Eu não vou aplicar as penas previstas na Lei de Improbidade. Eu vou aplicar as penas previstas na lei que regula a carreira daquele servidor. Lembra do paralelismo, da possibilidade de processos simultâneos, da independência das punições, das instâncias aqui? Então, letra D está errada também. Dois erros. A falta do servidor não impede a punição. E a falta do servidor
servidor, além de não impedir a punição, eu não posso, no processo administrativo, aplicar as punições da lei de improbidade. As punições da lei de improbidade são especificamente aplicadas em ações civis por ato de improbidade administrativa. Isso é muito importante. Uma ação civil pública qualquer, ela não vai trazer as punições da lei de improbidade, porque ela é uma ação genérica. Agora, a ação civil por ato de improbidade administrativa, que é uma ação especializada, ela vai aplicar só nesse tipo de ação que você vai aplicar as punições da lei de improbidade administrativa. Então, eu não aplico a lei de improbidade administrativa em processos administrativos, tá bom? Eu posso até fazer referência, mas... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique lá.